Pessoal, os eleitores voltam às urnas no dia 27 de outubro para decidir o novo prefeito de Belo Horizonte. O deputado estadual Bruno Engler, do PL, e o atual prefeito Fuad Noman, do PSD, que tenta a reeleição, foram os dois candidatos mais votados no primeiro turno e terão pela frente mais 3 semanas de campanha até a decisão final, repito, marcada para o dia 27. Em São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos vão disputar o segundo turno. Os dois obtiveram 29% dos votos válidos e tiveram apenas 25 mil votos de diferença. Em disputa acirrada, até os minutos finais, eles bateram Pablo Marçal por 1 ponto percentual. Eduardo Costa, uma eleição acirradíssima em São Paulo e aqui uma disputa entre Fuad e Engler no segundo turno. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, tem coisas que a gente fala aqui e que resultam em polêmicas, em xingatórios e tal, e tem coisas que a gente conversa de bastidor, certo? Você vai lembrar que comecinho de agosto eu falei assim, esse Fuad, agora que tá mais conhecido, vai chegar lá. E eu tô falando com um amigo, já tem uns bons meses, talvez uns 6 meses, eu tô falando com você, com o Travassi aqui no cafezinho, aqui depois do conversa, que a próxima eleição, eu não tenho dúvida. E eu posso dizer isso com categoria, porque eu erro tudo quanto é previsão política. Nem todas. Mas eu não tenho dúvida de que o próximo presidente da República não vai ser nem de um lado nem do outro, vai ser do centro. Porque o brasileiro está cansado dessa disputa. E se você der uma espiada nos resultados de ontem no Brasil, você vai ver que, de novo, o centro venceu. Eu fico triste de imaginar que o Centrão venceu, que é esse grupo de Brasília que é fisiológico. Mas, na verdade, é o centro. Porque você vai dizer assim, o PT, a esquerda, né? Um fiasco. Ah, mas então o Bolsonaro venceu. Não, o partido dele, que é o mais rico, e prometia eleger 1.000 prefeitos. Até agora 510. Qual é o partido que está em primeiro lugar com 878 prefeitos? O do Kassab. Dizem que não é desse mundo, na articulação política, né? E é sabidamente um cara de centro. Entre os que ainda podem engrossar a lista está o prefeito de Belo Horizonte, que é do partido dele. E depois do PSD, do Kassab, você vem com o velho MDB, o PP e o PL. Então, o centro prevaleceu. O centro prevaleceu. E o centro mais organizado. O PSDB, com o Datena em São Paulo, pegou o cara mais popular de São Paulo e teve a pior votação da história. Desde 1992, que o PSDB não tinha tão pouco voto assim. Outra coisa que salta aos olhos, Júlio, quem conversa agrada ao povo. Eu estou batendo isso aqui todo dia. Por que a Marília Campos é uma exceção aqui na região metropolitana e central de Minas? Diálogo. A única petista que a gente... Eu não lembro de outra. Você conhece outro petista que ganhou a eleição aí? Só ela. Agora... Ela e de Juiz de Fora, né? Sim, eu estava na região mais central. Que é outra professora da universidade lá também, que é de diálogo, que tem história. Muito bem. Agora, vamos para o Rio de Janeiro, onde o Eduardo Paes vai ter o 4º mandato, que nunca aconteceu na história do Rio. Vamos pegar só o futebol, Júlio. O Eduardo Paes está ajudando o Flamengo a ter um estádio, está ajudando o Vasco a reformar o estádio, já fez um acordo com o Botafogo e está conversando com o Fluminense. Então, daqui para frente, amigo, a sorte nossa é essa. Por exemplo, Belo Horizonte, seja com o Engler ou seja com o Fuad, tem pouca chance de brigar com o Zema. Para quê? Para poder crescer. E para fechar, porque a gente teria um caminhão de coisa mais para falar, mas para fechar, nessa primeira leva, eu preciso dizer que tanto Lula quanto o Bolsonaro sabem que não venceram a eleição. E eles têm redutos importantíssimos agora no segundo turno. Então eu aposto. O Bolsonaro já avisou que vai cair de cabeça lá em São Paulo. E claro que ele virá aqui, claro. E dessa vez, filho, o Lula que não veio abraçar o Rogério, você pode escrever que vem abraçar o Fuad. Porque 26 está na cabeça deles, né, amigo? Ô Rita Mundim, então vamos ao segundo turno aqui em Belo Horizonte, também em São Paulo e outras capitais, né? Já foi tudo solucionado no primeiro turno, mas queria ouvir essa leitura depois que a gente digeriu um pouco mais esse resultado das eleições. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Em relação aqui a Belo Horizonte, eu acho que agora, na minha opinião, o Zema não entrou na campanha do Tramonte.
né? Apesar da vice, da Luísa, da aliança com o Novo, a presença do governador não foi sentida e nem o apoio do governador. Acho que nesse segundo turno Zema será uma carta extremamente importante nesse jogo político. E eu acredito que, né, essa aliança, a gente viu ontem na entrevista com o deputado Domingos Sávio, né? Ele já pronto, de mala pronta de Divinópolis para cá, para as conversas a partir de hoje nas alianças para o segundo turno. Da mesma forma que o Lula deve sim, como disse o Eduardo, abraçar o suspensório vermelho que o Fuad estava usando ontem. Então o jogo vai se definindo, será um segundo turno muito bem disputado, muito acirrado entre o Novo e a continuidade. Pelo resultado do primeiro turno, eu sempre disse isso, o tempo inteiro o Engler crescia mais do que todos os outros candidatos. Então ele foi muito assertivo, ele conseguiu passar bem o recado e as propostas de mudança que ele faria. E essa inovação política que foi citada ontem pelo deputado Domingos Sávio, né, fazer uma política inovadora na Prefeitura de Belo Horizonte. Então vamos ver o que ele coloca na mesa. O segundo turno, o tempo é maior, né? Todo mundo vai poder se colocar melhor e nós teremos essa briga da mudança e da continuidade. E em relação a São Paulo, é claro que a briga vai ser boa e lá o Marçal será um divisor de águas. A Tabata já se colocou desde ontem apoiando o Boulos e o Marçal poderá fazer a diferença no apoio à candidatura de Ricardo Nunes. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, com certeza, junto com o Tarcísio de Freitas, vão entrar pesado na tentativa de ganhar a eleição da cidade mais importante da América Latina. Então, mais ou menos é isso. O que o Eduardo falou, eu só queria colocar aqui uma interpretação minha. Pelo número de cidades aqui em Minas, né, que poderiam ter segundo turno e que não vão ter, pela votação muito forte dos candidatos a vereador, a concentração de votos nos candidatos, eu queria parabenizar o eleitor. Nós estamos tendo um eleitor mais decidido, um eleitor que sabe em quem ele vai votar e decide a eleição ali, concentrando seu voto, votando no candidato que ele escolheu e ponto. Né? Então eu acho que a nossa jovem democracia, apesar do circo paulista, ela está evoluindo. E o Brasil, eu sempre achei isso, eu sou economista, sou liberal, sou economista cooperativista, nunca escondi. Sou a favor da propriedade privada, sou a favor da defesa, né, da propriedade. Então, assim, eu acho que essa é a maioria da cara do Brasil. E isso vem sendo construído. E as eleições estão comprovando isso. Ô Travassos, acho que podemos resumir da seguinte forma: uma disputa entre esquerda e direita, tanto em BH quanto em São Paulo. Bom dia. Bom dia, Júnior. Será? Eu tenho dúvidas, porque a esquerda mais atrapalhou o Fuad do que apoiou ele. E eu não sei se a esquerda vai abraçar essa história. Quando a Rita fala que nós estamos com... Quando eu falo esquerda e direita, pode ler Bolsonaro e Lula, tá? Eu não sei se Lula isso... vai entrar com não, também não. lá e não duvido que ele vai estar com o Fuad aqui. Não duvido, mas eu não sei se isso é bom pro Fuad, tá? Se isso vai fazer diferença na vida dele. É igual o Zema. O Zema é igual água de salsicha no meio dessa eleição. Não faria. Será que faria tanta diferença assim? A presença do Zema nessa disputa eleitoral? Talvez o distanciamento dele do Tramonte é um distanciamento estratégico, né? nesse momento da disputa aqui em Belo Horizonte. Quando a gente fala sobre o amadurecimento da sociedade na votação, a gente tem 21,71 de abstenções. Os caras que não foram votar, não querem saber disso, não querem participar desse pleito. Então eu não vejo um amadurecimento, pelo contrário. Eu acho que a turma tá mesmo cansada desse blá blá blá, dessa historinha e dessa polarização de direita e esquerda. E no fundo, você às vezes não consegue entender essa diferença. Que esquerda é essa que nós temos hoje? Quais são as plataformas da esquerda que mobilizam a sociedade como um todo? A esquerda está morta.
praticamente morta. Ela precisa se reinventar, ela precisa trazer a sua pauta para cá e dizer o seguinte: eu sou a favor de mais Estado, mais máquina pública, porque a direita está fazendo isso. A direita, desde 2013, daquele fora Dilma, a direita foi para a rua e falou o seguinte: tem um espaço aqui e eu quero dizer para a sociedade que eu acredito num Estado não com tantos gastos, um Estado mínimo. A minha proposta tá aqui para vocês. E a população falou assim: isso é legal, eu não quero mais essa coisa assistencialista. Eu quero o país crescendo e eu tendo a oportunidade. E é claro que a esquerda vai falar o seguinte: não, mas isso é o capitalismo, é o predador, o pobre vai sofrer. Opa, a direita tá aí acolhendo o pobre também, amigo. Tá tentando acabar com a fome, tá tentando diminuir as desigualdades, mas de uma outra forma, com uma outra metodologia. É uma opção. E a população, eu acho que está cansada desse blá blá blá, e em função de todos esses escândalos de corrupção envolvendo esquerda, o povo cansou de lutar. E aí, eu não sei, é claro, vamos ter polarização? Talvez, mas eu não sei se a turma vai pra rua para defender Fuad. Edilene Lopes, e aí? Peraí, só um minutinho, Júnior, mas foi o que eu falei. O que o William Travasso falou foi exatamente o que eu falei. Não foi contra o que eu disse, não. Desse crescimento do brasileiro para o liberalismo, para um Estado menor, para um Estado mais transparente. Foi exatamente o que eu disse. Rita, eu acho que a única diferença é quando você fala que assim, nós estamos amadurecendo. Quando você tem uma abstenção tão alta, eu não sei se isso é maturidade ou não quero me envolver com o problema, entende? Mas nas pesquisas apontaram que as pessoas que eram entrevistadas, se mudariam ou não o voto, a maioria ficaria com o mesmo candidato. Isso eu achei muito bacana. Edilene Lopes, e a sua leitura aí? A gente tem 2 segundos turnos, um aqui em BH, outro em São Paulo, em 2 eleições muito acirradas, como a gente há muito tempo não via, né? Bom dia. Sim, bom dia, Júnior, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Eu acho que Rita e Travassos tem uma linha correta de dizer que a direita avança e a esquerda definha. Na próxima eleição, se a esquerda não se reorganizar, se reinventar, se renovar, é uma pá de cal na esquerda. A direita se consolidou, nós temos as cidades que conseguiram eleição definida no primeiro turno, a maior parte delas é de direita. Não há embate entre Lula e Bolsonaro em muitos lugares, praticamente 3, 4 capitais vão ter esse embate entre Lula e Bolsonaro, e a esquerda não tem nenhum grande nome para disputar as próximas eleições, como as estaduais. Cadê o Nicolas da direita? Cadê o Engler da direita, da esquerda, né? Cadê o Nicolas da esquerda, o Engler da esquerda, o Pablo da esquerda? Não tem. A esquerda não tem novos nomes para fazer essa disputa. Então, se ela não se reinventar rápido, vai ser pá de cal. Quem é a esquerda hoje? É o social-democrata do passado, é o PSD. É o PSDB, que virou o PSD. Então não tem mais esquerda. PSD, inclusive, que ocupando esse lugar, avançou bastante em número de prefeituras no Brasil. Então eu acho que essa é uma questão. Agora, em relação a Fuad, eu não acredito que Lula deva vir no segundo turno aqui em Belo Horizonte. Ontem eu falei que havia essa possibilidade, hoje eu não acho mais. Porque eu acho que o PSD não vai deixar o PT colar a estrela no peito do Fuad, que é tudo que o bolsonarismo quer. Porque nós vimos um avanço da direita e um recolhimento da esquerda. Se cola a esquerda, a estrela do PT no peito do Fuad, já era Fuad. Vai aceitar o apoio da esquerda? Esses votos vão migrar para o Fuad? Vão migrar. Os da Duda, os do Rogério, provavelmente. Mas daí, ter uma campanha petista para Fuad, não acredito, até porque ele não é essa pessoa. O Fuad, ele vem do PSDB. Então, ele é um social-democrata. Isso não é uma esquerda. Isso pode ser uma centro-esquerda, até uma centro-direita pode, mas não é esquerda. Então, eu acho que talvez não tenhamos um Lula e Bolsonaro no segundo turno aqui em Belo Horizonte. E o Lula também, ele é esperto, ele quer ganhar a prefeitura e combater bolsonarismo. Se ele achar que ele aparecendo, ele prejudica o Fuad, ele mesmo não vai querer vir.